Aqui estamos mais uma quarta-feira com a graça de Deus e rapidamente vamos dar continuidade, aquilo que nós paramos na quarta-feira passada. Eu gostaria que você que pode, abra a sua Bíblia para acompanhar conosco a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 14 ao versículo 17. Nós vamos ler esses versículos e em cima desses versículos nós estaremos então ministrando expositivamente aí aquilo que temos recebido do Senhor. Romanos 1,14 diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. A partir do versículo 14, nós vamos falar sobre a singularidade do Evangelho. E nós falamos quarta-feira passada, lá no finalzinho, que ao lermos o versículo 16 e o versículo 17, nós vemos que esses dois versículos, eles fazem uma transição da introdução para o tema da epístola, a qual nós vamos estudar agora, Esses dois versículos são o tema central. Versículo 16 e versículo 17 é o tema central de toda a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, Então, todo o restante dessa carta são comentários em torno desses dois versículos, 16 e 17. Então, o que o texto vai nos trazer aqui? Primeiro ponto, esse texto vai nos trazer a gloriosa doutrina da justificação. Ou seja, nós vamos entender e compreender acerca dessa doutrina da justificação. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Ponto final. Não somos justificados por aquilo que fazemos, não somos justificados pelas nossas obras, mas sim somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Então agora ele vai trazer acerca dessa doutrina da justificação, que é pela fé. E essa doutrina da justificação, ela é a essência do Evangelho, irmãos. Nós vamos entender a importância de compreender a doutrina da justificação. Não fizemos absolutamente nada para estarmos onde estamos. Foi simplesmente um despertar do Espírito e um crer no Senhor Jesus Cristo. Estamos onde estamos pela graça de Deus. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, se eu não me falha a memória, ou 2 Coríntios. Sou o que sou devido à graça de Deus. Então, ele estava falando da doutrina da justificação. Somos o que somos justos, mediante a fé em Cristo Jesus, porque cremos, confiamos em Cristo Jesus. E Paulo, ele começa a tratar do Evangelho aqui também. Esses dois versículos são fundamentais, ele vai destacar alguns pontos específicos, 3 pontos que Paulo vai tratar a respeito do Evangelho. E quais são esses 3 pontos que Paulo vai tratar a respeito do Evangelho? Primeiro ponto, a necessidade de pregar o Evangelho. Paulo vai falar a respeito, quando ele fala de Evangelho, Paulo trata do Evangelho
Um desses 3 pontos que ele vai falar e ele vai tratar nessa carta é a necessidade de pregar o Evangelho. O Senhor nos resgatou do império das trevas, nos justificou, estamos no Senhor num processo de santificação. Para qual propósito? Anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. E o Evangelho diz a respeito do Filho de Deus, não diz a respeito de nós. Então, quando nós somos chamados para proclamar o Evangelho, nós somos chamados para proclamar, para anunciar, para falar a respeito da vida de Cristo Jesus. Segundo ponto, que Paulo vai tratar aqui, falando do Evangelho, é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Paulo vai nos revelar quão poderoso é esse Evangelho que nos alcançou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E terceiro ponto que Paulo vai tratar aqui é a eficácia do Evangelho. Então vamos tratar um pouquinho acerca dessa necessidade de pregar o Evangelho. Quando Paulo fala aí do versículo da necessidade de pregar o Evangelho, ele começa no 14 e vai até o 16. Eu sou devedor, ele diz, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele menciona 3 disposições inabaláveis de seu coração quando ele anuncia o Evangelho. E quais são essas 3 disposições inabaláveis? Primeiro está no versículo 14, ele diz, eu sou devedor. Não é Deus que está devendo para nós, irmãos. Deus nunca, perceba, nunca ficou devendo nada para ninguém. Paulo diz, ele é muito claro, porque sou devedor. Segundo característica que Paulo fala no versículo 15, ele vai falar assim, eu estou pronto. Ou seja, eu sou devedor, estou pronto. E terceira disposição, ele fala assim, no versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Uau! Então, nós vamos entender até o final dessa aula, por que o apóstolo Paulo dá tanta ênfase ao ministrar para a igreja de Roma, aos romanos, e por que ele dá tanta ênfase em falar que ele não se envergonha do Evangelho. Por que Paulo dá tanta ênfase? Nós vemos aqui então, eu sou o devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho do Evangelho. Então aqui nós vemos 3 verdades que o apóstolo Paulo ele deixa claro. Primeira verdade que ele fala, é a obrigação do Evangelho. Ele diz, eu sou o devedor. É uma obrigação, Paulo está dizendo assim, eu tenho uma obrigação de proclamar e anunciar esse Evangelho, porque eu sou o devedor desse Evangelho. Segunda verdade que o apóstolo Paulo vai deixar muito clara quando ele diz, eu estou pronto, é a dedicação do Evangelho. A dedicação em prol desse Evangelho. E qual é a terceira verdade? Terceira verdade que nós vemos quando ele diz assim, eu não me envergonho, ele está dizendo assim, a inspiração do Evangelho. Uau! Então nós vemos a obrigação do Evangelho, porque Paulo era devedor, a dedicação do Evangelho, porque Paulo estava pronto, e a inspiração do Evangelho, porque ele não se envergonhava do Evangelho de Deus. Paulo, quando ele fala que ele é devedor, Paulo é devedor como o servo, que está sempre pronto, como um servo, sempre pronto, né? Ou seja, como um apóstolo
que não se envergonhava, como alguém que foi de fato separado para o evangelho de Deus. Então ele estava sempre pronto, ele era um servo do evangelho, estava sempre pronto e ele tinha convicção que ele foi separado para o evangelho. O que significa esse separado para o evangelho? Ele tinha consciência que ele deveria proclamar esse evangelho. E entenda, não é um chamado, ele não está falando de um chamado, ele está falando de uma prontidão. Ele está falando assim, eu estou preparado, estou pronto em todo momento. Até porque Paulo ministrava em praças públicas, nas sinagogas, nas casas e nas prisões. Aonde ele estivesse, ele estava ministrando. Por isso que ele dizia, eu estou preparado para anunciar e para proclamar, né? Primeiro ponto. Segundo ponto que ele vai falar ali, eu estou pronto para pregar. Ele estava sempre pronto. Paulo estava pronto para pregar o evangelho aonde? Em Roma. Ele dizia, eu estou preparado. Eu estou pronto para pregar o evangelho em Roma. E Roma ficava na capital do Império Romano. E nós já vamos falar sobre isso. Pode falar, pastor Guilherme. Oi. É interessante frisar esse assunto. Eu até postei essa semana a respeito da questão dos apóstolos. Quando Paulo ele fala que ele está sempre pronto a anunciar o evangelho, a gente vê que eles não tinham uma Bíblia, né? Eu até postei, Paulo não tinha a Bíblia naquela época, ele tinha a palavra, né? Então ele estava sempre pronto para anunciar a palavra que estava viva dentro dele. Ele não era, momento algum, nada podia surpreendê-lo para que ele não anunciasse o evangelho ou fosse envergonhado com relação ao evangelho. Mas a palavra estava viva dentro dele para que ele anunciasse em todo o tempo, né? O próprio Cristo dentro dele, assim como está em nós, em todo o tempo preparado para que anunciasse, independente do lugar ou circunstância, né? Lógico, sempre que debaixo da direção do Espírito. Então, a gente consegue entender que não são simplesmente versículos bíblicos que nos preparam, mas o que nos torna aptos a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus é a própria vida dele em nós. Não é uma habilidade absurda de falar bem em público, não é uma habilidade de saber versículos bíblicos de cor, mas é a própria vida de Cristo, a própria essência de Deus nele que fazia, e assim como está em nós, que fazia ele estar apto, estar preparado em todo o tempo, ele estar sempre disposto e disponível a viver essa verdade, porque era uma vida dentro dele, né? O Evangelho, ele não é uma teoria, nem um conjunto de regras para ser vivido, mas é uma vida vivificante dentro de nós, né? A gente sempre costuma frisar isso porque é uma realidade eterna, não é um conjunto de regras, mas é a vida do Senhor vivendo em nós. Glória a Deus, é exatamente isso. Então, é interessante quando o pastor Guilherme falou que Paulo estava sempre preparado, e independente da situação, da ocasião, ele estava sempre preparado, né? Ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, assim como nós estamos sendo capacitados, e já fomos, na verdade, a palavra diz que nós já fomos capacitados. Nós não seremos, nós já fomos. Nós já recebemos o que nós precisávamos receber. A vida do Espírito Santo de Deus em nós. Nos fez ministros e ministros competentes, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uau, glória a Deus. Fred, por gentileza. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Então, pastor, a palavra ela vai se... É como que a cabeça, né? Ela vai se encaixando, né? E eu estou no livro de João, estudando o livro de João. E ontem eu estava lendo uma passagem e caiu, assim, como uma escama cai dos nossos olhos, né? Aleluia.
Eu estou aqui em João 15, no versículo 9. Jesus diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe... desculpa aqui, pastor. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Uau, glória a Deus. Que passagem tremenda, irmãos. Vai falar do amor de Deus. Onde é que está o amor de Deus? No mandamento de Deus. O mandamento de Deus não é uma norma de regras e doutrinas. O mandamento de Deus hoje é a própria vida do Filho de Deus. Se nós permanecermos no amor, nos mandamentos, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos permanecer no amor de Deus. E o mais lindo do que isso, aí nós vamos então amar uns aos outros como Ele amou a igreja. Porque fora dele nós não conseguimos amar uns aos outros verdadeiramente com amor eterno. Mas nele nós conseguimos, porque é Ele quem nos capacita. E aí sim, tudo que nós pedirmos no seu nome Ele vai conceder. Por quê? Porque tudo que nós pedirmos vai ser segundo o coração dEle, e não o meu, e não o seu, e não o nosso. Porque agora é a vida dEle que está nos direcionando. Você está entendendo? É tremendo, é poderoso, é glorioso as Escrituras, né? Uau, meu Deus. Vamos lá. Que lindo, gente, que lindo, que tremendo. Então, a pergunta para essa noite é: estamos prontos verdadeiramente para proclamar o Evangelho? Não com versículos bíblicos, mas com a vida? Estamos prontos? De fato, temos ministrado o Evangelho com a vida e não com versículos bíblicos? Porque versículos bíblicos a gente ouve em todo lugar aí, irmãos. A questão é exatidão, né? Então Paulo, olha o que Paulo estava falando. Paulo estava ali preparado, pronto para pregar, para anunciar o Evangelho em Roma, que era na capital do Império Romano. Não era qualquer lugar, era na capital do Império Romano. E perceba que essa demora do apóstolo Paulo ir para Roma não foi por falta de desejo do apóstolo Paulo, não foi por falta de vontade de ele estar lá em Roma, mas foi impedimentos circunstanciais. Ou seja, nós precisamos entender, primeiro ponto, que esse impedimento, essa demora para ele ir para Roma, não se tratava de oposição espiritual. Não foi o diabo que impediu ele de ir, não foi os demônios que impediram ele de ir, não se tratava de oposição espiritual, mas se tratava de um aproveitamento de portas abertas para o Evangelho. Ou seja, tal atraso que aconteceu aí para Paulo queria ir para Roma, mas devido aos impedimentos das circunstâncias, ele não conseguiu ir. Então esse atraso enquadra-se aonde? No sábio arbítrio de Deus. Por quê? Porque foi diante dessa decisão gloriosa de Deus que resultou para nós na escrita dessa carta, né? Que tem merecido tantos e tantos elogios. Muitas pessoas estudando dizem que este é o principal livro do Novo Testamento, porque é o Evangelho perfeito, revelado a todos nós. A carta escrita aos Romanos é o Evangelho perfeito e completo, né? Então, olha só como Deus é sábio e é excelente em tudo o que faz. Porque se o apóstolo Paulo fosse para Roma no tempo que ele desejou ir,
nós não teríamos essa carta. Nós não teríamos esses ensinamentos gloriosos que nós temos hoje. Paulo, então, sempre estava pronto para proclamar. Pregava tanto em prisões como em liberdade. Volto a repetir, estamos prontos para proclamar o Evangelho de Deus em prisões ou em liberdade? Paulo pregava nas sinagogas, nas cortes, nos lares, nas praças, pregava em pobreza, pregava nos lugares de fartura, e chegou a dizer assim, lá em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, ele tinha consciência que ele era devedor desse Evangelho. Por que que Paulo, ele escreve isso? Porque Paulo relata o seu amor, Paulo relata a sua paixão em pregar o Evangelho. Ele deixa muito bem claro que anunciar, que proclamar, que pregar o Evangelho era a razão da sua vida. De fato, ele encontrou a vida. Ele foi encontrado pela vida. Que o perdido era o apóstolo Paulo e não Jesus Cristo. Né? Então, ele deixa claro a sua paixão e a razão de sua vida. Segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui, sou o devedor do Evangelho. Primeiro ponto que nós precisamos entender, Deus confiou o Evangelho para a vida do apóstolo Paulo como um tesouro, não como versículos bíblicos. De que forma nós analisamos a palavra de Deus? Como versículos bíblicos ou como um tesouro? Um grande tesouro. E Paulo tinha consciência que ele precisava entregar com fidelidade uma resposta de um homem fiel que manifestava fidelidade a Deus. Então Deus, assim como o apóstolo, na vida do apóstolo Paulo, Deus também nos confiou a sua palavra. Deus nos entregou um tesouro. Assim como na vida do apóstolo Paulo, precisamos ir e anunciar e proclamar esse Evangelho glorioso. Por quê? Porque nós não podemos sonegar o Evangelho. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. O Evangelho não é para ser retido, mas é para ser anunciado. O Evangelho não é para ser retido, para parar em nós, mas é para ser proclamado, levado adiante. Ninguém pode reivindicar o monopólio do Evangelho, porque não é nosso, não é meu, é do Senhor, é do soberano. A boa nova de Deus é para ser repartida. Então, por que nós estamos aqui, irmãos? Para nós recebermos essa revelação, essa porção de vida, sermos edificados na palavra de Deus, e para compartilhar em forma de vida, para repartir, para levar adiante, e não só para reter, não para reter para nós. A nossa obrigação é fazê-la conhecida. A nossa obrigação é fazer conhecido o Evangelho da graça de Deus. Não é se eu quero, se eu vou pensar, se eu não vou analisar. Não, é a minha e a sua obrigação fazer conhecido essa vida que nos alcançou, que nos limpou, que nos resgatou, que nos transformou e está nos transformando dia após dia. É a nossa obrigação de fazê-la conhecida às outras pessoas, principalmente aqueles que não conhecem. Não somos chamados a pregar e anunciar somente em quatro paredes. Nunca foi isso. Isso nunca foi igreja, isso nunca foi evangelho. É levar aonde nós estivermos, irmãos. É levar esse evangelho glorioso. E é tão lindo que à medida que você, com sabedoria, você consegue impartir aos pouquinhos, sem ferir, sem machucar, com muito cuidado, dosificando,
né? Entendendo aonde as pessoas estão de entendimento, você vai então ministrando. Tem um rapaz que ele é recém-convertido lá na empresa, e é impressionante. Todas as dúvidas que ele tem, ele vem de manhã cedo. Ele vai lá, estou na minha mesinha, ele chega lá, ô Tiago, posso te fazer uma pergunta só hoje? Só uma. Isso, como que é? O que você acha? Porque, aliás, ele fala assim, eu sei que você não vai falar o que você acha, você vai falar o que está escrito na Bíblia. Eu disse, uau, é isso aí, irmãos. Porque não é o que eu acho. O que eu acho não tem importância nenhuma. Mas é o que está escrito na palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai ministrando, o Espírito Santo vai abrindo os olhos, vai descortinando, vai tirando toda a cegueira, e as pessoas começam a ver com mais clareza. E é lindo de ver o movimento que dá daí. É glorioso. Terceiro ponto. Não me envergonho do Evangelho. Está lá no capítulo 1, versículo 16. Paulo se gloriava no Evangelho, somente no Evangelho, e considerava uma alta honra proclamá-lo. O que é honra para você, pastor Tiago? A honra para mim é quando as pessoas vêm e fazem isso e faz aquele outro. Para o apóstolo Paulo, não. Para o apóstolo Paulo, honra para ele era simplesmente o fato de ele poder proclamar e viver o Evangelho em todos os momentos de sua vida. Independente do que as pessoas iam fazer ou deixar de fazer, ou como faziam. A honra, era uma honra para o apóstolo Paulo proclamar, anunciar e levar o Evangelho. Ao levar em conta, porém, todos os fatores que andava sobre a vida do apóstolo Paulo, nós poderíamos então perguntar: por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho ao planejar a sua viagem para Roma? Por que o apóstolo Paulo ele seria tentado a se sentir envergonhado ao momento de ele planejar essa viagem para Roma? Por quê? Agora nós vamos entender. O porquê que ele deixa claro esse versículo 16. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Letra A, ou primeiro ponto, o número 1, o asterístico, como você quiser fazer. Por que Paulo seria tentado? Quais seriam os motivos que ele teria para se envergonhar do Evangelho? Primeiro, porque o Evangelho era identificado com um carpinteiro judeu que foi crucificado. Porque o Evangelho era identificado com um carpinteiro judeu que foi crucificado. Um judeu, e não um gentil. O apóstolo Paulo estava agora na região aonde? Na capital do Império Romano. Ou seja, nós precisamos entender que os romanos, eles não tinham nenhuma apreciação especial pelos judeus. Então os judeus, só pelo fato de já estarem ali em Roma, eles já eram, me fugiu a palavra, rejeitados. Isso mesmo. E a crucificação era uma forma de execução mais reservada aos criminosos. Pensa, agora Paulo vai lá no meio dessa cultura, onde esse povo, primeiro, já rejeita todos os judeus. Segundo, o judeu não tinha poder econômico em Roma. E segundo, porque os que não tinham o poder econômico, além de não ter poder econômico, eram escravos dos romanos. E agora ele vem então com o anúncio de um evangelho da crucificação. E para os romanos, a cruz era a forma mais bárbara de uma morte, que era simplesmente separada para pessoas criminosas. Como que um criminoso, na mente de um judeu, de um romano, como que um criminoso pode me salvar e transformar a minha vida? E é nesse meio que Paulo se encontra agora ministrando, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da cruz de Cristo.
E por isso que Paulo deixa claro, eu estou pronto, eu estou preparado. Não só para anunciar, mas passar por toda e qualquer tipo de situação por amor ao Evangelho. Pergunto, nós estamos preparados para proclamar esse Evangelho de fato? E se nós bater o dedinho? E se doer a mão? Será que nós estamos preparados? O cara estava simplesmente pronto, dia após dia, para morrer por esse Evangelho. Ele sabia que ele iria morrer por esse Evangelho. E ao escrever a sua última carta de 2 Timóteo, é o que acontece. E momentos antes de sua morte, ele está tranquilo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu estou de boa, cumpri meu propósito. Ao ministrar hoje um jovem, ao meio-dia, ele perguntou para mim sobre o Evangelho. E nós entramos num assunto tal, e chegamos na vida dos apóstolos, e chegamos na vida de Cristo. E a gente vê a diferença, a distorção do chamado do ministério apostólico de hoje para o ministério apostólico lá da época de Jesus, onde era perseguição, açoite, afronta, aonde eles eram açoitados e eles vinham felizes, contentes, dizendo, nossa, uau, nós não somos dignos de ser açoitados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos açoitados, nós apanhamos por amor ao Evangelho, e isso era glória a Deus, e era uma honra para eles. Hoje não. Hoje ninguém quer passar luta, ninguém quer passar prova, ninguém quer passar o processo. É vida boa. É melzinho na chupeta. Então, que evangelho nós estamos vivendo? Por que é que esse evangelho genuíno e verdadeiro, a gente sempre viu desde o início do ministério de Jesus até o final, principalmente do ministério de Jesus, que quando ele se revela quem ele é, o povo começa a abandonar, virar as costas, pastor Guilherme. O povo começa a dizer, não, esse cara está maluco, ele está dizendo que ele é a carne, que ele é o alimento, que ele é o sangue. Quem que é esse cara? É o filho do Zezinho, é o filho do José. O que ele está pensando que ele é? Ele é um blasfemo. Não, ele foi o escolhido, desde a eternidade, aonde criou com o Senhor, nosso Deus e Pai, tudo que há e que existe, e tudo subsiste a Ele, ao seu senhorio, ao seu mandato, à sua voz, à sua ordem. É esse Senhor a qual Paulo estava dizendo, eu estou pronto a proclamar, e eu estou pronto e preparado para passar por tudo e qualquer situação ou ocasião. E não é simplesmente passar, mas é permanecer. Permanecer. Então, além do mais, de tudo isso, essa crucificação, essa cruz, que para os romanos era como reservada somente para os criminosos, né? Roma era uma cidade muito altiva, e os cristãos não faziam parte da elite da sociedade. Os cristãos eram pessoas comuns e escravos. Por isso, para os orgulhosos romanos, né, a ideia de um judeu fabricador de tendas, que era o apóstolo Paulo, né, planejar uma viagem a Roma para pregar o evangelho, parecia uma ironia, parecia brincadeira para eles. Eles pensaram, não, o apóstolo Paulo está zombando de nós. Quem é esse cara, esse fabricador de tendas, para planejar uma viagem para vir aqui para Roma para ministrar o evangelho? Então, essa era a primeira característica que Paulo tinha para simplesmente se envergonhar do evangelho, mas ele não se envergonhou. Segunda característica, porque naquela época, e como ainda hoje nos nossos tempos, os sábios do mundo nutriam-se de desprezo pelo evangelho. Os sábios
desprezavam e desprezam o Evangelho. E Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 18, para você que está anotando. Versículo 18, do 23 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, versículo 23 ao 25. Vamos ler. Pastor Guilherme, pode puxar aí para nós, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, 23, 24 e 25. (18, 21) Capítulo 1 de 1 Coríntios, 18, 23, 24 e 25. Tá, daí pula o 20, 21, 22. Pode ler né? todos, pode ler todos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uau. Glória a Deus por isso. Porque não só naquele tempo, mas no nosso tempo, os sábios do mundo, eles desprezam o Evangelho. E olha o que Paulo diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação. Nós somos salvos pelo poder glorioso do Evangelho de Deus. Perceba que naquela época Roma, a capital do Império Romano, era a sede do poder mundial. Roma era uma cidade orgulhosa. Os romanos, eles pensavam que eles tinham tudo e que eles eram autossuficientes e que eles não precisavam de nada e nem de ninguém, porque era um império, uma potência naquela época. Agora Paulo deseja ir para Roma para compartilhar o Evangelho. E alguém podia dizer que não havia nada, muito menos nada em receber um pregador cristão. Eles ignoravam a sabedoria de Deus, achando-se sábios. E por quê? Primeiro, pela falta de revelação, pela cegueira espiritual e pela idolatria. Eles tinham muitos deuses. Os romanos, eles adoravam muitos deuses. Os romanos tinham poder político, tinham riquezas, tinham glórias humanas. Eles tinham tudo o que eles necessitavam para viver aqui no natural. E é nesse contexto que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Terceira característica, porque Paulo poderia se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho centralizado na cruz de Cristo era visto com desdém, tanto pelos judeus como pelos gentios. Por quê? Porque, como o pastor Guilherme já leu aqui agora para nós, em 1 Coríntios 1, 23, para os gregos a cruz era loucura, para os judeus era escândalo. Para os gregos, loucura, para os judeus, escândalo. Então, sempre que o Evangelho é pregado com felicidade, com fidelidade, com amor, ele gera uma oposição, um desprezo e até um escárnio
da natureza humana. A nossa carne, o natural, ele vai querer rejeitar, não vai querer ouvir isso nunca, irmãos. Por isso que eu falo, se nós estamos aqui, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia, porque Ele se revelou a nós. Né? Então nós entendemos que a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força dos poderosos. A palavra que o pastor Guilherme leu nos revelou isso. Que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos entendidos. E aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Uau! A loucura da pregação. E eu quero destacar algo aqui muito importante. A impopularidade de um Cristo crucificado, tem levado muitos pregadores e ministros a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos do que dos filhos de Deus. E nós precisamos entender que um evangelho inofensivo e um evangelho, que um evangelho inofensível é também um evangelho inoperante. Ele não tem poder de transformar. E a pergunta é, vou repetir isso aqui, a impopularidade de um Cristo crucificado tem levado muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos. Ou seja, você ministra para as pessoas, natural, viva como está, continua como está, você é o cara, você faz, você pode, você. Ou seja, uma mensagem antropocêntrica, onde o homem é o centro. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, entendendo que um evangelho inofensivo é um evangelho inoperante, a pergunta é, quando que apresentamos um evangelho inofensivo e inoperante? Quando que nós apresentamos esse evangelho inofensivo e inoperante? Quando tiramos Cristo Jesus do centro da mensagem, da palavra, de tudo, da vida. Quando retiramos Cristo do centro da mensagem, estamos apresentando um evangelho inofensivo e inoperante. Ainda que aos olhos naturais esteja dando tudo certo e pipocando o lugar, se tirou Cristo Jesus do centro, é inofensivo e inoperante. A pergunta é, está gerando frutos e que frutos? Frutos de justiça divina ou frutos da justiça humana? Força do braço. Pode falar, pastor Guilherme, por favor. Eu vou tomar um tiro. Só compartilhar rapidinho. É que uma mente boa, com boas intenções, né? Uma mente bem intencionada, não quer dizer que ela está revelando o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Eu posso ter uma boa intenção de revelar um evangelho distorcendo a palavra, tirando o Cristo do centro, e poluindo aquilo, né? Gerando ali uma contaminação no evangelho para que ele não seja puro e genuíno, ao ponto de que, na minha ignorância, eu não perceba o tamanho do estrago e também não vejo nenhuma benfeitoria ao anunciar um evangelho, né, com boa intenção. Porque eu posso basear nas minhas experiências, posso basear nas experiências de outras pessoas, e dando ênfase naquilo que, na verdade, não é o centro do evangelho, porque o centro do evangelho é Cristo Jesus, como a gente costuma falar, né? O evangelho de Cristo não é cura, o evangelho de Cristo não é milagre, o evangelho de Cristo é Cristo Jesus. Ah, mas Cristo não cura, cura e segue curando e vai seguir curando, né?
porém a mensagem do Evangelho é Cristo Jesus. O próprio Senhor, ele não anunciava a cura, ele não anunciava milagres. Ele anunciava a chegada do reino de Deus, ao qual nós fomos transportados do reino das trevas para que nós fôssemos inseridos no reino do Filho do seu amor. Então a mensagem do Evangelho se resume em Cristo e não em benefícios para que o homem satisfaça os seus desejos e se sinta bem, ou tenha uma vida com êxitos, bem-sucedida, com os seus planos e os seus sonhos realizados, que agora eu vou pedir a Deus e Deus vai conceder tais realizações na minha vida. Não se trata disso. Isso é um evangelho antropocêntrico, né? Um evangelho ao qual o homem busca satisfazer os seus desejos, né? Ele tentou a vida no mundo, não deu certo, agora ele vem para a igreja para tentar com que Deus realize os seus sonhos e seus planos, né? E mundanos, e aí acaba vendo que muitas das vezes acaba dando certo e algumas vezes não, né? Porque às vezes, eu preciso de uma cura, de um milagre, venho para a igreja, recebe a cura e o milagre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo revelado, né? Ou às vezes, veio, buscou aquilo, vou vir para a igreja para buscar minha bênção, buscar o milagre, buscar coisas externas e não recebe, e Deus também não serve mais para essa pessoa agora, porque também ela não encontrou nenhuma realização e satisfação em Deus, sendo que a nossa satisfação no Evangelho está nos crucificarmos juntamente com Ele, para que nós tenhamos vida também juntamente com Ele. Uau, perfeito. Não quero estender mais nada, a não ser, em cima disso que o pastor Guilherme ministrou, ler uma palavra bíblica, né? Para não ficar nas nossas palavras, mas para ficar na palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 e 4, vai dizer assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que, o que Deus quer? Que quer que todos os homens sejam salvos, e acabou aí? Não, é o início de uma caminhada com o Senhor, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor, esse é o resultado de um evangelho verdadeiro. Quando nós somos salvos e chegamos ao pleno conhecimento da verdade. E estamos caminhando dia após dia neste conhecimento da verdade. Sim, pode falar, Lila. Graça e paz, irmãos, amém? A gente tem que sempre, a gente não deve esquecer nunca que sempre quando Cristo nos encontra, nós sempre estamos perdidos, sempre estávamos perdidos, estivemos perdidos. Não importa a condição que nós estávamos. Que muitas pessoas falam, mas eu era um professor de faculdade, estava perdido. Eu era rico, eu estava perdido. Porque se não estivesse perdido, não tinha por que encontrar. E a Bíblia fala que Deus nos encontra, e quando Ele nos encontra, estamos sempre perdidos. Então, não se trata de nós, de algo que nós possamos oferecer a Deus. Se trata de um amor que Ele já teve por nós lá na cruz. E, a partir desse amor, Ele nos encontra. Né? Então, não existe nada que a gente possa fazer, que possa dizer assim, eu, quando fui encontrada por Cristo, também estava com uma condição financeira boa e achava que eu tinha sabedoria e entendimento sobre as coisas de Deus. E só fui entender muitos anos depois eu estava tão perdida quanto todas as pessoas que eu achava que estavam abaixo de mim. Então, é esse que a gente nunca pode esquecer. Sempre que Cristo nos encontra, nós estávamos perdidos. Perdidos e sem a vida. E sem a vida. Afastados, como ovelhas desgarradas, né? Sem pastor, né? Então, Deus seja louvado pela vida do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da cruz que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós não podemos fazer? Nunca, irmãos, retirar a centralidade de Cristo do Evangelho. Se você está ouvindo o Evangelho e o Evangelho não está apontando e ministrando e manifestando a Cristo, não é Evangelho. Paulo diz isso aos Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9.
E pior do que tudo isso, além de não ser o evangelho, ele diz assim, é amaldiçoado. Aí vocês estão comendo de maldição. É o que Paulo fala. É anátema. Ou a gente come da bênção, ou a gente come da maldição. É uma definição de vida. Você escolhe. Né? Então, é muito sério esse assunto de evangelho. Não é brincadeira, irmãos. Né? O evangelho não é para satisfazer os nossos desejos pessoais. O evangelho é para revelar o Filho de Deus. Para revelar quão pecadores nós somos. O quanto nós necessitamos de Deus. O quanto nós estávamos perdidos, cegos, como ovelhas indo para o matadouro, mortos, sem a vida de Deus. Então é para isso o evangelho. O evangelho não é uma historinha da carochinha. O evangelho não é... parece que a gente é muito direto. Pastor, vocês têm que ter um pouquinho... Cara, o evangelho não é de testemunhos e testemunhos. O evangelho nos tornou testemunhas de Cristo. Para nós vivermos como testemunhas e testemunhar o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do evangelho em nós. Porque o que vai edificar? Durante muito tempo nós falamos, mas o testemunho edifica a nossa fé, né, irmão? Não, o que edifica a nossa fé é Jesus Cristo. Não é o testemunho do outro irmão. Espera aí, pastor. O testemunho que edifica é o testemunho da verdade, não simplesmente o testemunho de uma cura, de um milagre, né? Não que não seja glorioso isso para darmos glórias a Deus. É muito glorioso. Né? Mas mais glorioso ainda é darmos testemunho da verdade da vida. Uau. Porque o que acontece? A gente olha nas Escrituras, 10 leprosos. 10 receberam a cura. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor em gratidão e reconhecimento de quem Ele era, de que Ele era o Cristo. Então, o testemunho que testemunha a vida de Cristo é o testemunho glorioso ao Senhor. Amém, glória a Deus, recebeu um milagre da cura, né? Ou seja, enfim, o que aconteceu, o que o Senhor fez, amém. Mas a centralidade precisa ser sempre o nosso Senhor. O evangelho nunca pode ser distorcido para que seja um milagre, seja uma libertação, seja lá o que igual seja feito, né? Eu não posso anunciar o evangelho dizendo, não, vamos lá buscar a tua bênção, a tua vitória, Deus vai te curar. Não, o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata da vida. Deus pode fazer? Pode, lógico. Tudo. Não temos dúvida disso. Porém, quando anunciamos, testificamos da vida. Esse é o testemunho de Cristo, né? De que olharmos assim, por exemplo, olharmos para uma pessoa que está sendo regenerada pelo Senhor, transformada pelo Senhor, esse é o testemunho da vida de Cristo, né? De olhar para o Fred, um exemplo, né? Todos nós somos milagres do Senhor, mas vou citar o Fred como exemplo, como nós testemunhamos entre nós, não falamos para nos gloriar, para que você se glorie, mas nós gloriamos no Senhor por isso, de ver a vida de Cristo crescendo em você, entende? Porque isso a gente sabe que vai permanecer para sempre, eternamente, diferente de eu receber um milagre, uma cura e não permanecer no Senhor. Então a gente vê a transformação na vida de cada um e nós comentamos e compartilhamos entre os outros, testemunhando isso. Às vezes nem é a pessoa que está sendo formada a vida de Deus ali que está testemunhando, mas testemunhamos a favor dela, gloriando, né, na cruz de Cristo que nos foi dada e vendo que a transformação de Deus está sendo feita em cada um, para que sejamos cada vez mais a expressão exata de Deus naquilo que Ele desenhou para que nós venhamos viver e existir, né? Então, é muito glorioso a gente dar o testemunho de Cristo daquilo que permanecerá para sempre, para a vida eterna, né? De que Cristo nos transformou e está nos transformando a sua imagem, a sua semelhança, para que nós possamos viver a Cristo Jesus todos os dias. Então,
não menosprezamos os testemunhos de milagres, de cura, mas muito mais ainda a vida de Cristo sendo formada em nós, porque essa é a verdadeira vida dele, né? Porque senão é uma meia-verdade. E uma meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira, do que um engano completo. Por quê? Veja bem, aquilo que eu sempre falo para vocês. Venha para receber a tua bênção. Vai lá, porque lá o pastor, o meu pastor vai te curar. Ele te cura. Bom, isso é uma mentira, isso é um engano. Porque homem nenhum tem o poder de curar ninguém. É Deus que faz através das pessoas. E eu sempre falo, parece simples, mas é tão profundo isso, que traz muita luz com relação a uma meia-verdade. Pastor Tiago, você crê no milagre? Pastor Tiago, você crê no poder de Deus? Você crê no milagre? Você crê na cura? Não, eu creio em Jesus. E o meu Jesus, ele tem o poder para fazer o milagre e a cura. Porque senão a tua fé está fora. É no milagre, é no agir externo. Você crê, pastor Tiago, no milagre? Não. Eu creio em Jesus. E o meu Jesus, o nosso Jesus, sim, ele pode curar tudo e todas as coisas. Ele tem poder. Então a fé, ela precisa ser centralizada para Cristo e não para as coisas que acontecem. Pode falar, pastor Guilherme. Justamente porque o que acontece? Se eu distorço o evangelho, eu acabo conduzindo pessoas a se tornarem dependentes de buscar coisas externas, entende? Coisas passageiras, para que Deus supra as minhas necessidades, né? E acaba distorcendo de que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque ela vai estar sempre buscando um milagre, uma cura ali, seja lá o que for, as necessidades passageiras, cotidianas. Então, um evangelho distorcido acaba tornando pessoas dependentes daquilo que Deus pode fazer e não daquilo que Deus é. Sim. Né? Porque Deus faz isso e Deus faz aquilo. Lógico que a gente, né, fala, Deus faz, não somos descrentes de que Deus não faz, né? Mas somos crentes que Ele faz e que Ele, acima de tudo, precisa ser o centro de todas as coisas. Amém. Vou dar o microfone lá para o Fred e depois a pastora Adri, por favor. Eu entendo que nós não podemos deixar de cumprir o propósito de Deus e não os nossos propósitos. Isso é evangelho. É tudo de cima para baixo e não de baixo para cima. Pode falar, pastora Adri. A pastora Adri está igual uma médica ali, ó, escrevendo para não perder o raciocínio. Só eu entendo esse garrancho aqui. Eu vou pincelar um pouquinho em algumas coisas, né? É meu isso? A respeito do que o pastor Guilherme está falando, é bem importante a gente entender isso, né? Penso que de uma vez por todas, assim, e deixar bem claro que a gente crê, eu já falei isso numa quarta-feira, a gente crê que Deus pode fazer exatamente tudo, né? Mas a nossa crença está em Deus, independente de ser feito ou não, né? A nossa fé. E é crença também, né? Não? Eu creio em Deus, amém. E, por exemplo, o que me ministrou no processo da pastora Kelly, né, eu falo processo porque ela ainda está no processo, jamais foi, é tão impressionante isso, tão evidente, lógico que a gente celebrou o Senhor, né, dela passar por aquela cirurgia tão desesperadora, se fosse olhar no natural. Mas o que me ministrou o tempo inteiro foi o posicionamento dela em Cristo, né? O quanto eu fui vendo a vida de Cristo expressa ali. Você reconhecia que não era a Kelly, ali pessoa natural, mas que era o tempo inteiro ouvindo o Espírito Santo de Deus e obedecendo a voz do Espírito, né? E para mim foi muito impactante. Eu tive essa mesma experiência há muitos anos atrás, sei lá quantos anos, com a Cláudia, né? A Claudinha foi a mesma situação. Só que, então, por isso que a gente precisa entender o que é testemunho, né? E o que é vida em Cristo, e o que é essa dependência de Cristo. Porque a Cláudia, nós oramos, né? E o Senhor a recolheu.
Mas até o último instante, eu lembro que ela veio nos 4 cultos aqui, um pouco antes dela voltar para Jales, que ela tinha que até colocar uma almofada na cadeira para ela conseguir sentar, de tão magrinha que ela já estava. E é impressionante, porque os 10 dias que eu passei muito próximo dela, antes dela retornar lá para Jales e falecer, eu falava para o Tiago, cara, como pode? Uma pessoa passando esse processo, as dores, as dificuldades. Meu Deus, foi assim. Quem estava perto, a gente tinha que ter um estado emocional muito forte ali, para não chorar mesmo diante dela. E ela o tempo inteiro ministrava a Cristo. Então, é isso que é lindo, que nós precisamos entender, que não é nada que está fora, é tudo que está dentro. E isso ministra, não precisa abrir a boca. Eu chegar num corredor e ver a Kelly ali deitada, quietinha, sozinha, né? O Guilherme já estava chegando também de Itapema, e que ela tinha recebido a notícia do médico, e ela quietinha, as lágrimas escorriam pelo rosto, e eu cheguei por trás, assim, ela não viu, e quando eu cheguei perto, vi as lágrimas e só disse, não é fácil, né, querida? Ela só balançou a cabeça. Eu não escutei uma murmuração. A pessoa natural não consegue fazer isso, irmãos. Não consegue, porque vai gerar uma revolta na pessoa, de questionar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Né? Poxa, o que eu fiz? A pessoa vai entrar num questionamento. Mas quando você está em Cristo, não vamos longe. Ela não veio hoje porque ela está com dores fortes lá na cabeça, vai ter que voltar os medicamentos fortes. E eu peguei e falei, que difícil, né, amada, esse processo, barará. E ela fez um textinho ali que eu pensei, uau, Senhor, glória a Deus. Ela falou, pastora, está tudo certo. É o processo, que Cristo seja visto mais claramente. Eu entendo que é um trabalhar de Deus e um ministrar da vida do Senhor. E isso é glorioso. A gente precisa entender. Isso é milagre. Né? É ver a cura, mas ver a pessoa que está sendo curada, sendo ministrada a Cristo e impartindo Cristo. O milagre é isso. É a vida de Cristo evidente. É o milagre, é a maravilha, é a transformação de vida. É tremendo. É igual quando tu vai ver, de repente, uma pessoa que está passando várias necessidades financeiras, né? E você vai vendo ela glorificando a Deus e que está tudo bem. Se ela está comendo arroz todo dia sem comer mais nada. Entende? Aquilo lá, e ela dando glória a Deus e exaltando o Senhor. E às vezes você vai ver um que está com o celeiro cheio, murmurando e reclamando de coisas idiotas, tolas. Entende? Então, não é um estado de ter, é um estado de ser. Também queria aqui ministrar assim, o Evangelho não se amolda a nós. Era isso que o pastor Tiago estava o tempo inteiro nos ministrando, né? Nós que precisamos ser moldados pelo Evangelho e por Cristo Jesus. A porta permanece estreita. Não dá para engolir essas ministraçõezinhas que tu é o querido, tu é o máximo, tu consegue, tu pode, tudo, tu pode todas as coisas que está em Cristo, daí sem, né, tudo posso naquele que me fortalece. Não leu o contexto inteiro para entender o que ele tudo pode naquele que me fortalece. Né? Leia lá para você entender o que tudo pode. A única maneira de viver o Evangelho é em Cristo, não tem outro jeito. Não tem outro processo, e o processo é esse, de entender que a porta não se alargou, ela permanece lá, a palavra de Deus continua a mesma, arrependimento, mudança de vida. Para de olhar para o teu euzinho e te achar o diminuído, sabe? Olha para mim, eu estou fazendo a obra, creia, permaneça. E isso é glorioso, estando bom e estando ruim, a gente já falou isso aqui. Tem gente que se perde quando tudo está uma maravilha. Está tudo lá cheio de dinheiro, cheio de tudo, cheio de amigo de mentira. Mas está lá, sendo o cara, o tal, ou a cara, a mulher. Né? E às vezes se perde naquilo ali. Né? Ou às vezes lá, passando tanta dificuldade, chega uma hora e diz, não aguento mais. Né? Então, não importa o que nos rodeia, importa quem nós somos nele e muito mais quem ele é em nós. Precisamos ver isso. Aí só mais uma coisa. É que eu vou anotando, né? Porque senão depois eu esqueço. O menino sempre vai ser o pedinte, né? Então, ser o pedinte. Então, está sempre lá buscando em Deus coisa externa, desesperado por uma situação, ou amorosa, ou financeira, ou algo que quer. Ele está sempre pedindo. O maduro simplesmente aceita o processo e faz o que tem que ser feito.
Né? A gente vai ver, às vezes, a vida de um pai e de uma mãe madura, por exemplo, levando para dentro de um lar para tentar entender mais. Né? Quantas vezes o pai e a mãe têm condições só de ficar lá dando algumas coisas para os filhos, e às vezes o pai e a mãe estão até passando fome, né? Passando necessidade, mas ele passa pelo processo por amor ao filho. Então, imagina nós em Cristo. Né? A maturidade que Deus espera é independente de qualquer coisa. Ame a Deus sobre todas as coisas. Acima de todas as coisas. Senão, né? Vai entrar na idolatria. Sim. Quando o meu problema é maior do que Deus e tem a minha atenção, a minha idolatria está nos problemas. Sim. Quando o meu marido, a minha esposa, ou o meu trabalho, ou o dinheiro, o meu tempo, tudo é mais precioso do que eu estar disposto a Cristo, é idolatria. Né? Idolatria não é só uma imagem. Idolatria é tudo que tira a centralidade de Deus na nossa vida. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então, para o nosso final. Letra D, a quarta característica. Por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Porque pelo Evangelho, Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. E quais foram, pastor Tiago? Posso trazer algumas aqui. Olha, por amor ao Evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco, já havia sido rejeitado em Jerusalém, já havia sido apedrejado em Listra, já havia sido açoitado em Filipos, já havia sido enxotado de Tessalônica e de Bereia, já havia sido chamado de tagarela em Atenas, taxado de impostor em Corinto. Isso tudo poderia Paulo pensar e repensar desde o natural e dizer, não, espera aí, eu não vou ministrar esse evangelho. Mas ele, posicionado em Deus, ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Deus. Independente do que aconteça nas nossas vidas, a gente precisa dar essa mesma resposta que o apóstolo Paulo deu. Né? Isso aqui é só um pouquinho, depois se lê em Coríntios, lá capítulo 11, você vai ver. Então, por causa do Evangelho, Paulo enfrentava lutas que estavam além de suas forças. Mas o Senhor é quem nos mantém de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque em pé não está ninguém, só está o Senhor. Então, as nossas forças, ela vem do Senhor. Nós estamos em pé porque o Senhor é quem nos mantém de pé. É o Senhor, né? Então é por causa desse evangelho que ele ainda enfrentaria prisões e o próprio martírio, a sua própria morte, né? Porém ele diz de uma forma surreal, eu não me envergonho do evangelho. Cara, ele já tinha passado por tudo isso aqui, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, né? E para terminar aí, para vocês anotarem, eu quero destacar alguns pontos pelas quais Paulo não se envergonhou do Evangelho agora. Agora, pontos pelas quais Paulo não se envergonhou. Antes ele poderia se envergonhar por tal característica. Agora, o porquê que Paulo não se envergonhou do Evangelho. Primeiro, porque ele tinha a convicção e a consciência da origem do Evangelho. O Evangelho, né, ele não emana da terra, mas é do céu. Ele não procede de homens, mas de Deus. O Evangelho é o fruto da revelação divina. E Paulo tinha essa consciência, que a mensagem do Evangelho não era uma mensagem de César, mas sim do Filho de Deus. Né? Segundo ponto, pela quais Paulo não se envergonhou do Evangelho. A natureza do Evangelho, versículo 16 e 17. A natureza do Evangelho, o Evangelho é a boa nova do amor de Deus ao homem. E a boa nova, e a boa notícia é do perdão de Deus ao pecador. E no Evangelho prevalece tanto o amor quanto a justiça de Deus. Então essa é a natureza do Evangelho, né? O amor e a justiça de Deus vão sempre prevalecer. Essa natureza fez com que nós recebêssemos a boa notícia do perdão, e para que nós pudéssemos desfrutar desse amor de Deus. Terceira característica, o poder do Evangelho.
Ou seja, Paulo tinha consciência que o evangelho era o poder de Deus, né? E ele tinha consciência e convicção que não há coração tão duro que Deus não possa alcançar, né? Quarta característica, o propósito do evangelho, né? O propósito do evangelho é nos resgatar, nos salvar, levar ao pleno conhecimento da verdade, conhecer ao Filho de Deus e fazê-lo conhecido. Quinta característica, o alcance do evangelho. Isso aqui é maravilhoso. Esse alcance, Paulo tinha certeza que esse evangelho era tanto para judeu como para grego. Ele está endereçado para todos os povos. Ele é para todos, o evangelho é para todos. O evangelho, ele é universal no seu alcance. E é tão amplo a ponto de oferecer a salvação a todos. E ao mesmo tempo, ele é tão restrito a ponto de salvar somente os que creem. Ele é tão amplo a ponto de oferecer salvação para todos, mas ao mesmo tempo ele é tão restrito a ponto de salvar somente os que creem em Jesus Cristo. Sexta e penúltima característica, a condição do evangelho. O evangelho estabelece uma condição clara para a salvação. E qual é essa condição clara para a salvação? Paulo tinha consciência, é por isso que ele não se envergonhava do evangelho. Ele tinha consciência da condição do evangelho. Essa condição clara para a salvação é a fé em Cristo Jesus. O evangelho só oferece salvação para aquele que crê. E os que não creem perecem. A salvação é pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus. E quarta e última característica, o resultado do evangelho. O evangelho não produz apenas uma fé salvadora, mas também uma fé santificadora. E é isso que ele ministra no versículo 17. O justo viverá pela fé. O justo será salvo pela fé. O justo vive pela fé. O justo vence pela fé. O justo caminha de fé em fé. Uau! E aqui nós terminamos essa parte. Semana que vem nós vamos falar sobre o poder do evangelho, especificamente. E aí nós entramos nos versículos 20, 19 e 20, que vai ser surreal, maravilhoso. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé. Querido amado Deus e Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta impartição de vida, por essa ministração de vida. Que verdadeiramente a Tua vida possa fluir do nosso interior, que nós possamos ser, Pai, agentes transformadores em Suas mãos. Que nós possamos ser instrumentos, Pai, de vida e de justiça através do Senhor Jesus Cristo. Que cada vida que aqui está possa ter a sua mente renovada e transformada. Que cada vida que ouvir, estudar e meditar nessas palavras, nesses estudos expositivos, possam ser transformados, renovados e avivados. Nós te louvamos, Senhor, porque sim, nós cremos que foi o Senhor quem nos alcançou, o Senhor quem nos resgatou, é o Senhor quem nos mantém de pé, o Senhor é o nosso fundamento. O Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo em nós, e nós te damos graça, honra, glórias e louvores. Queremos orar, Senhor, por toda a igreja, queremos orar por todas as famílias, queremos orar por todas as nações, queremos clamar, Senhor, pela Tua vida, pela Tua bênção, que o Senhor se revele a cada um dos Teus filhos e filhas, que verdadeiramente haja um despertar da igreja de Cristo Jesus, que haja amadurecimento, que haja conversão, que haja arrependimento, que o Senhor possa acrescentar assim, Senhor, aqui na Tua casa, na Tua igreja, que o Senhor acrescente pessoas e vidas sedentas por Te conhecer e fazê-lo conhecido. Nós
oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo por isso. Nós clamamos, Senhor, por isso. Oramos pela vida da pastora Kelly, Senhor, que o Senhor possa restaurar toda a saúde física dela, Pai. Nós queremos interceder e clamar pela vida dela e de todas as pessoas que estão enfermos e que necessitam de oração nesse momento. Que o Senhor possa ministrar a cada uma dessas pessoas, que a tua vontade eterna se cumpra na vida delas, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo e assim oramos, Pai, em nome de Jesus, que o teu poder seja manifestado, expressado e que nós possamos ver dia após dia, Senhor, verdadeiro milagre que é a vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia!